Olá pessoal, hoje vamos ver como podemos usar os arquivos do IBGE que contém a malha de distritos censitários dos municípios brasileiros para obter uma base da área urbana de um município que pode ser usada depois para análise de dados cadastrais. A primeira atividade a ser realizada é acessar o servidor FTP do IBGE, onde se encontram os dados dos distritos censitários dos municípios brasileiros. Então nós vemos aqui em GeoFTP ibge.gov.br, recortes para fins estatísticos, malha de setores censitários. E verificamos que aqui nós temos informações de mais de um censo. No nosso caso, vamos selecionar aqui o censo de 2010. Aí nós percebemos que nesse caso nós encontramos uma pasta chamada base de faces de logradouros, e nessa pasta nós verificamos que os dados estão organizados segundo a sigla dos estados brasileiros. E uma pasta chamada Leia-me, onde podemos encontrar um arquivo em PDF que tem informações relativas a essa base e um arquivo XLS onde se pode buscar, abrindo esse arquivo XLS, as informações relativas ao código do município que seja do seu interesse. No meu caso em particular, eu estou procurando Ilha Solteira, no estado de São Paulo, então eu vou localizar aqui o município que me interessa, fazendo uma busca nessa base, nesse arquivo XLS, e vou verificar que o município de Ilha Solteira está no estado de São Paulo, como eu sabia, e que o código desse município é 3520442. Com essa informação, eu posso, portanto, vir aqui na base de dados, nos dados do estado de São Paulo, e dentro da pasta relativa ao estado de São Paulo, localizar o município cujo código é 3520442. Então eu procuro aqui 3520442, aqui está, né? Posso fazer o download desse arquivo que contém as informações do município de Ilha Solteira. Após descompactar essa pasta, eu tenho como observar o conteúdo dessa pasta, e eu verifico que aqui eu tenho arquivos em formato shapefile, um arquivo chamado face, um arquivo chamado setor e outro arquivo chamado subdistrito, cada um deles com seus arquivos complementares, de tal maneira que tenha todas as informações necessárias da base de dados e das informações espaciais, da projeção desses dados. E tenho também alguns arquivos imagens aqui, formato PNG. Por exemplo, o arquivo PNG de face de logradouros, eu vou observar que ele exibe para mim aqui a base vetorial desses logradouros, ruas, rodovias, avenidas que representam e que delimitam esses distritos censitários. Se eu observar o arquivo PNG dos setores, eu verifico aqui que eu tenho para o município de Ilha Solteira, com diferentes representações de cores, todos os distritos censitários que o IBGE considera para o município. E ainda no arquivo subdistrito eu vou encontrar apenas a representação do limite do município de Ilha Solteira, uma vez que na condição de subdistrito ele é parte do distrito de Araçatuba. Bom, agora eu estou de posse dos dados que eu preciso para poder utilizar
essas informações. Então eu posso vir até o Spring. Aqui eu já criei um banco de dados com as características que eu preciso para isso. A esse banco de dados eu dei o nome de Ilha Solteira. E dentro desse banco de dados eu criei um projeto também chamado Ilha Solteira, para o qual eu usei o sistema de referência, né, de coordenadas geográficas, latitude e longitude, com o datum WGS 84, que vai ser o sistema mais adequado para que eu faça a importação desses dados. Observem também que aqui eu defini um retângulo envolvente que gera uma área suficiente para que eu possa representar todos os dados do município no interior dessa área. Próximo passo, então, é fazer a importação desses dados. Para os dados de natureza cadastral, pode-se fazer a importação em formato shape direto, eu não tenho necessidade de fazer nenhuma transformação nos dados. Então, a única coisa que eu preciso, já que eu vou trabalhar com dados do modelo cadastral, é ter aqui dentro do meu modelo de dados, uma categoria do tipo cadastral. Então, observe que aqui eu já criei categorias, né? Eu vou criar uma nova categoria do modelo cadastral, que eu vou genericamente chamar de ilha. Vou criar, e dentro dessa categoria eu vou criar planos de informação para que eu possa introduzir as informações que me interessam. Então, as informações de FAST e logradouros, para elas eu vou criar um PI que eu vou chamar de logradouros. Perdão, aqui está faltando a escala. Vou definir a escala. E aí sim, criei dentro da categoria cadastral esse. Nesse PI, eu vou colocar as faces de logradouros. Para os setores censitários, eu vou criar um outro PI chamado setor, utilizando a mesma escala. E para o subdistrito, eu vou criar um outro PI que eu vou chamar de distrito. Apesar desse não ser o nome mais adequado, foi o que ocorreu no momento. Ok, então eu estou preparado para fazer a importação desses dados. Então aqui, importar dados vetoriais e matriciais. Os arquivos que eu estou procurando são do formato shapefile, SHP, e estão aqui, no meu caso, na pasta downloads. Então vejam aqui o código do município, né, e os arquivos face, setor e subdistrito. Como eu já estou com o meu PI distrito ativado, então nele eu vou fazer a importação do subdistrito. Ok? Então a escala, ele já adotou a escala do meu PI, e na categoria de saída, Ilha Solteira, né, eu tenho aqui distrito. Posso, portanto, executar. Executado essa importação, eu verifico que aqui eu tenho representado, né, toda a área do município de Ilha Solteira, uma vez que, como já foi dito, neste caso, o subdistrito compreende todo o município. Dentro agora do PI logradouros, eu posso fazer a importação dos dados das faces de logradouros. Então o formato é o mesmo, shapefile, o caminho é o mesmo, já que os arquivos estão todos no mesmo local, com a diferença que agora eu seleciono o arquivo face e posso executar essa importação. O Spring está me dando algumas mensagens aqui que ele precisa corrigir ou alterar algumas informações, porque para o Spring o código de identificador é ID, e não ID1, como vinha nos dados de origem. Então ele já fez o ajuste para que isso seja resolvido,
Maravilha. Então eu tenho aqui também, vejam, né, todos os logradouros, as vias que nessa área representam, né, os eixos de logradouros aqui que existem nesse meu distrito chamado Ilha Solteira. Bom, voltemos agora e vamos fazer a importação do último conjunto de dados em Shapefile. O que falta que são os setores. Então, mais uma vez, importar dados vetoriais e matriciais. A natureza dos dados é shape, só que agora o que me interessa é setor. E na saída, eu já selecionei o plano de informação setores, então está aqui. Observe que ele dá a informação de que definiu polígonos. Eu vou desativar o código de distrito para que fique bem caracterizado aqui apenas os setores. Então veja aqui a delimitação dos setores e por fim os objetos que representam cada um desses setores. Como essas informações são de natureza cadastral, então agora eu posso, a partir de dados cadastrais, fazer pesquisa na minha base de dados e, se for do meu interesse em outras circunstâncias, até fazer ligações dessa tabela de distritos censitários com outros dados disponíveis no IBGE ou em outras fontes que têm os distritos censitários como objeto geográfico básico. Então, seleciono aqui, eu quero ver todos os meus dados e aqui está a minha tabela de atributos. Eu posso observar que a tabela de atributos eu tenho uma série de informações, dentre as mais notáveis aqui, a área de cada um desses distritos censitários, o perímetro, um identificador, um geocódigo, o tipo aqui corresponde a identificação se aquele distrito censitário é urbano ou rural. Nós vamos perceber que temos apenas 3 distritos rurais aqui, certo? E as outras informações são informações de menor utilidade para a gente, como o nome do distrito, código do distrito, nome do subdistrito, coisas que nós já sabemos, né? Então vejam, olha aqui, ó, o nome do município, mesorregião, Araçatuba, micro-região, que é Andradina. Bom, perfeito. O que me interessa aqui não é isso. O que me interessa é que, a partir disso, eu posso, por exemplo, fazer pesquisas nessas bases de dados. Então, vamos imaginar, por exemplo, que me interessasse distinguir aqui, a partir de uma pesquisa por atributos, quais são aqueles distritos que correspondem à parte urbana do município. Então eu sei que a categoria urbano ou rural está aqui caracterizado no banco de dados por essa informação, esse atributo tipo. Então, por exemplo, eu posso pesquisar qual o tipo de distrito que é urbano. Executo essa tarefa e tenho representado aqui apenas os distritos urbanos. Se fosse do meu interesse desfazer essa pesquisa e agora selecionar aqueles distritos que correspondem à área rural, bastaria eu voltar aqui, selecionar rural e observem que agora eu tenho representado o oposto, né? Apenas os 3 distritos rurais. Essa é uma tarefa extremamente simples que se pode fazer, mas eu poderia, por exemplo, fazer outras pesquisas por atributos. Vamos imaginar que me interessasse identificar os menores distritos aqui,
Por exemplo, algo como aqueles distritos cuja área fosse menor ou igual a, vamos escolher um valor qualquer aqui, 7.000 metros quadrados. Ok? E eu mando executar essa pesquisa. E observo que nesse caso ele não me retornou nenhum distrito. Eu escolhi uma área, um valor inadequado. Então vamos fazer o oposto. Áreas maiores ou iguais a 7.000. Aí eu percebo que agora sim eu tenho praticamente todos os distritos aqui. Se nenhum é menor do que 7, todos são maiores do que 7, obviamente. Então vamos escolher um número que possa ser mais representativo dessa realidade. Não mais isso, mas vamos dizer um número maior, tal como 200. E vejam que eu tenho aqui a grande parcela dos distritos censitários no município de Ilha Solteira maiores do que esse valor que eu coloquei. Alguns poucos distritos apenas têm dimensões menores que isso. Bom, essas foram pesquisas relativamente simples, apenas para demonstrar algumas funcionalidades básicas que se pode obter a partir disso. Obviamente, eu posso, como disse, fazer ligações dessa tabela básica de distrito censitário com dados de outra natureza, socioeconômica, ou mesmo dados do meio natural, do meio físico, e assim elaborar pesquisas muito mais complexas. O que é mais interessante é que com essa base bastante atualizada, nós temos uma base de distritos aqui para todos os municípios brasileiros com grande potencial de uso para muitas análises. Bom, com relação a esse tópico em particular, essa era a